Meus queridos filhos em Cristo, paz e bem esteja com todos vocês neste abençoado dia. Eu, humilde servo do Senhor, venho compartilhar com vocês uma revelação preciosa sobre o glorioso São José, aquele que foi escolhido por Deus para ser o guardião do próprio Cristo Jesus e da Santíssima Virgem Maria. Na minha vida de oração e contemplação, muitas vezes fui visitado por graças especiais, e uma delas foi compreender o poder intercessor deste grande santo. Aqui no Brasil, terra abençoada por Deus, onde a fé católica floresce com tanto fervor, precisamos redescobrir a importância de São José como protetor e provedor das famílias. Lembro-me de quando estava em San Giovanni Rotondo, em momentos de profundo sofrimento, com os estigmas que o Senhor me concedeu carregar. Foi São José quem veio ao meu encontro em oração, trazendo alívio e sabedoria. Ele me ensinou palavras de súplica que nunca foram registradas, mas que hoje, por inspiração divina, compartilho com vocês, povo brasileiro tão devoto e fiel. Ó São José, Pai nutrício de Jesus, vós que conheceis as necessidades das famílias e dos lares, olhai para mim com vossos olhos de misericórdia. Assim como protegestes o menino Jesus dos perigos, protegei minha família e concedei-me um sinal de vossa intercessão hoje mesmo. São José, patrono da Igreja Universal, atendei-me nesta súplica que vos faço com o coração contrito e humilde. Estas palavras, meus filhos, quando pronunciadas com fé verdadeira, movem o coração daquele que foi o mais silencioso dos santos, mas cuja autoridade espiritual é incomparável. Na Escritura Sagrada, São José não pronuncia uma única palavra, mas suas ações revelam um homem de profunda obediência a Deus. Como nos ensina o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 24, despertando José do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu sua mulher. Vem, meus filhos. São José não questionou, não duvidou, simplesmente obedeceu. Esta é a grandeza que devemos imitar. Aqui no Brasil, terra de tantas provações e desigualdades, quantas famílias não necessitam da providência que São José representa? Quantos pais e mães não lutam diariamente para prover o sustento de seus filhos? Assim como José trabalhou incansavelmente em sua carpintaria para sustentar a Sagrada Família. Recordo-me de uma história que testemunhei durante minhas visões místicas. Uma família na região do sertão nordestino, sem recursos, com 7 filhos pequenos, estava à beira do desespero. O pai, um homem trabalhador, mas sem oportunidades, ajoelhou-se diante de uma pequena imagem de São José que havia pertencido à sua avó. Com lágrimas nos olhos, recitou estas mesmas palavras que vos revelei. No mesmo dia, bateu à sua porta um antigo conhecido que havia se mudado para a cidade grande e retornava à terra natal. Este homem, sem saber da situação desesperadora daquela família, ofereceu-lhe trabalho em seu novo empreendimento. Não foi coincidência, meus filhos, foi o sinal de São José. A providência divina sempre opera através dos santos intercessores, e São José, por ter sido o guardião do próprio Deus encarnado, possui um poder especial para atender nossas necessidades materiais. Como diz o Salmo 37, versículo 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. São José, meus amados filhos brasileiros, é o santo da providência, da proteção e da boa morte. Ele que adormeceu nos braços de Jesus e Maria, também nos acolherá no momento de nossa partida deste mundo. Por isso, cultivem uma devoção sincera a este grande patriarca. No Brasil, com suas belezas naturais incomparáveis, desde as praias do Nordeste até as florestas amazônicas, desde os pampas gaúchos até o Cerrado Central,
São José também é patrono da terra, daqueles que trabalham com suas mãos e tiram da natureza o sustento de suas famílias. Como não invocar sua proteção para os agricultores, os pescadores, os artesãos brasileiros? A devoção a São José deve ser prática, concreta, manifestada em ações de caridade. Quando ajudamos uma família necessitada, estamos honrando a São José. Quando acolhemos um órfão, estamos imitando a São José, que acolheu Jesus mesmo não sendo seu pai biológico. Quando protegemos os mais vulneráveis, estamos seguindo o exemplo daquele que protegeu a Sagrada Família da fúria de Herodes. O livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 3, nos ensina: quem honra o pai expia os pecados, quem respeita a mãe é como quem ajunta tesouros. Se isto vale para nossos pais terrenos, quanto mais para São José, que foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de seu filho. Meus filhos, quando eu estava no convento, muitas vezes passei noites em claro, sofrendo as dores dos estigmas e contemplando os mistérios da paixão de nosso Senhor. Nestes momentos de agonia, era São José quem frequentemente me consolava, mostrando-me como ele próprio havia sofrido em silêncio, aceitando a vontade de Deus sem questionamentos. Ele me mostrou como, ao fugir para o Egito com Maria e o menino Jesus, enfrentou incertezas, perigos e privações, mas jamais vacilou em sua missão de proteger o Salvador. Esta é a lição que todos nós, especialmente os brasileiros que enfrentam tantas dificuldades econômicas e sociais, devemos aprender. Confiar na providência, mesmo quando o caminho parece obscuro. A população brasileira, tão devota e ao mesmo tempo tão provada por dificuldades, deve recorrer mais frequentemente a São José. Nas favelas do Rio de Janeiro, nos cortiços de São Paulo, nos alagados de Salvador, nas palafitas de Manaus, nas comunidades carentes de todo o Brasil, que São José seja invocado como aquele que compreende as necessidades dos pobres e intercede por eles. Como nos ensina o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 31. Buscai, pois, seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. São José buscou primeiro o reino de Deus, cumprindo fielmente sua missão, e tudo o mais lhe foi dado. Assim também será conosco, se seguirmos seu exemplo de fidelidade e obediência. Meus filhos brasileiros, tão calorosos e acolhedores, aprendam com São José a virtude do silêncio contemplativo. Em um mundo de tanto barulho e distrações, de tantas redes sociais e tecnologias que muitas vezes nos afastam do essencial, São José nos ensina o valor do recolhimento e da meditação. Quando recitarem a oração que vos ensinei, façam-no em um momento de silêncio e recolhimento. Preparem um pequeno altar em suas casas, com uma imagem de São José, e acendam uma vela. Rezem de coração aberto, com confiança filial, e estejam atentos aos sinais que certamente virão. Estes sinais podem não ser espetaculares ou miraculosos no sentido comum. Podem ser tão simples quanto um telefonema inesperado com uma oportunidade de trabalho, um encontro casual com alguém que pode ajudar em uma necessidade específica, ou até mesmo uma paz interior que surge em meio às tribulações. São José opera discretamente, assim como viveu, sem alarde, sem chamar atenção para si mesmo, mas sempre eficaz em sua proteção e providência. Como diz o livro dos Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Lembro-me de outra história que me foi revelada em oração. Uma jovem mãe solteira de Recife, abandonada pelo companheiro e demitida do emprego, estava à beira do desespero, pensando até mesmo em tirar a própria vida. Numa noite de profunda angústia, esta mulher encontrou em uma gaveta um velho folheto sobre São José que sua avó guardava. Nele havia uma oração semelhante à que vos transmiti. Com o coração dilacerado, ela rezou a São José, pedindo um sinal,
uma luz para seu caminho obscuro. No dia seguinte, ao levar seu filho para a escola, conheceu uma senhora que procurava justamente alguém com suas habilidades para trabalhar em um pequeno negócio familiar. Não apenas conseguiu emprego, mas também encontrou uma nova família espiritual que a acolheu e a seus filhos. São José, meus filhos, é especialmente sensível às necessidades das mães solteiras, dos pais que criam sozinhos seus filhos, das famílias desestruturadas que tanto abundam na sociedade brasileira contemporânea. Ele, que acolheu um filho que não era seu biologicamente, compreende os desafios das famílias não convencionais e intercede por elas com especial carinho. Como nos ensina a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. São José nos conduz a este trono de graça, apresentando nossas necessidades ao seu filho adotivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Em minhas longas horas de oração e sofrimento, quando as chagas em minhas mãos, pés e costado sangravam abundantemente, São José muitas vezes me consolou, mostrando-me como o sofrimento aceito com amor se torna redentor. Ele próprio, como carpinteiro, conheceu o valor do trabalho árduo, dos calos nas mãos, do suor do rosto para ganhar o pão de cada dia. Quantos brasileiros não conhecem esta realidade? Nas lavouras de cana-de-açúcar, nas minas, nas fábricas, nos canteiros de obras, milhões de trabalhadores ganham seu sustento com o suor de seu rosto, como São José. A estes trabalhadores incansáveis, São José olha com especial carinho e compreensão. O livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, nos lembra: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. São José santificou este decreto divino, transformando o trabalho manual em oração, em oferenda agradável a Deus. Neste Brasil de contrastes, onde a opulência extrema convive com a miséria absoluta, que São José nos ensine o valor da simplicidade, da vida modesta, mas digna, do contentamento com o necessário, como nos ensina São Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. São José nunca acumulou riquezas, nunca buscou posições de prestígio ou poder. Contentou-se em ser o guardião silencioso do maior tesouro que o mundo já conheceu, o próprio Filho de Deus e sua Santíssima Mãe. Que lição para a nossa sociedade consumista, que valoriza o ter acima do ser. Meus filhos brasileiros, quando recitarem a oração que vos ensinei, peçam também a graça de imitar as virtudes de São José, sua humildade, sua obediência à vontade divina, sua laboriosidade, sua castidade, sua vida de contemplação na ação, como nos ensina o Salmo 128, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Esta foi a vida de São José, uma vida de temor a Deus, de trabalho honesto, de felicidade autêntica que vem não das posses materiais, mas da consciência de estar cumprindo a vontade divina. Recordo-me de mais uma história que me foi mostrada em visão. Um jovem empresário de Belo Horizonte, muito bem-sucedido materialmente, mas vazio espiritualmente, enfrentava uma crise existencial profunda. Seus negócios prosperavam, mas seu casamento estava em ruínas, seus filhos se distanciavam dele e uma depressão severa o consumia. Em um momento de desespero, este homem entrou em uma pequena capela dedicada a São José, que ficava próxima ao seu escritório. Ali, pela primeira vez em muitos anos, ajoelhou-se e chorou como criança. Um velho sacerdote que cuidava da capela aproximou-se dele e, inspirado pelo Espírito Santo, ensinou-lhe a mesma oração que agora vos transmito.
O empresário, inicialmente cético, começou a recitar diariamente esta oração. Gradualmente, uma transformação ocorreu em sua vida. Não que seus problemas desaparecessem magicamente, mas ele começou a enxergá-los com novos olhos, com a sabedoria que vem do alto. Compreendeu que havia negligenciado o essencial, sua família, sua espiritualidade, em busca do supérfluo, dinheiro, status, poder. O sinal que São José lhe enviou não foi um milagre espetacular, mas uma nova compreensão de suas prioridades. Reorganizou seus negócios para passar mais tempo com a família, buscou aconselhamento espiritual, reconciliou-se com sua esposa e filhos. Hoje, este homem dedica parte de seus recursos a obras sociais que ajudam famílias em situação de vulnerabilidade, honrando assim a São José, o protetor das famílias. Como nos ensina o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este empresário aprendeu esta lição fundamental e sua vida foi transformada. Meus queridos filhos brasileiros, o Brasil é uma nação abençoada, rica em recursos naturais, em diversidade cultural, em potencial humano. Mas também é uma nação marcada por profundas desigualdades, por injustiças sociais que clamam aos céus. São José, o homem justo por excelência, nos convida a trabalhar por uma sociedade mais justa, onde os bens da terra sejam compartilhados equitativamente, onde nenhuma criança passe fome, onde nenhuma família fique sem teto. Meus amados filhos em Cristo, continuemos nossa meditação sobre o glorioso São José, este santo que em seu silêncio eloquente tanto nos ensina. Quero aprofundar convosco as revelações que recebi durante minhas longas noites de oração e sofrimento, quando as chagas de Cristo em meu corpo me aproximavam ainda mais dos mistérios divinos. São José, meus queridos brasileiros, é o modelo perfeito do homem que confia plenamente na providência divina. Quando o anjo lhe apareceu em sonho, revelando a origem divina da gravidez de Maria, ele não hesitou em acolhê-la como esposa, mesmo sabendo das dificuldades e incompreensões que enfrentaria. Como nos ensina o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 21. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esta confiança inabalável na palavra divina, mesmo quando contrariava toda a lógica humana, é o que devemos imitar em São José. Quantas vezes, meus filhos brasileiros, não nos encontramos em situações aparentemente sem saída? Nas favelas do Rio, nas periferias de São Paulo, nos sertões nordestinos, nas regiões ribeirinhas da Amazônia, quantas famílias não enfrentam diariamente o desafio da sobrevivência? É nestas horas que devemos olhar para São José e aprender com ele a confiar, a perseverar, a não desanimar. Lembro-me de uma revelação que tive sobre uma família do interior de Minas Gerais. O pai, mineiro de profissão, havia perdido o emprego quando a mina onde trabalhava fechou. Com 5 filhos para alimentar e uma esposa doente, este homem estava à beira do desespero. Um dia, na pequena igreja de sua cidade, o pároco falou sobre São José e ensinou a oração que compartilhei convosco. Este homem, embora não fosse muito religioso, começou a rezar fervorosamente a São José, pedindo um sinal, uma luz para sua família. 3 dias depois, enquanto caminhava desanimado pela estrada de terra que levava à cidade vizinha em busca de trabalho, encontrou um senhor idoso que lhe ofereceu carona em sua carroça. Durante a viagem, conversaram,
e o velho revelou que estava procurando alguém para ajudá-lo em sua pequena propriedade, pois seus filhos haviam se mudado para a cidade grande. O mineiro aceitou o trabalho, inicialmente como um arranjo temporário, mas logo descobriu que o idoso possuía conhecimentos sobre plantas medicinais que havia aprendido com os indígenas da região. O mineiro começou a aprender este ofício e juntos desenvolveram um pequeno negócio de remédios naturais que prosperou, permitindo que ele trouxesse sua família e construísse uma nova vida. Anos depois, quando o velho faleceu, deixou a propriedade para o mineiro, que sempre acreditou que aquele encontro fora o sinal que São José lhe enviara. Este é o modo como São José opera, meus filhos, discretamente, sem alarde, mas com eficácia. Ele não busca reconhecimento, não espera gratidão, apenas cumpre silenciosamente sua missão de proteger e prover, assim como fez com Jesus e Maria. O livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 7, nos ensina: o justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. São José, o homem justo por excelência, continua a abençoar não apenas seus filhos espirituais, mas também os filhos destes, estendendo sua proteção por gerações. Aqui no Brasil, terra de tantas devoções e tradições religiosas, São José muitas vezes é ofuscado por devoções mais populares. Mas eu vos digo, meus filhos, redescobramos a potência espiritual deste grande santo. Nas casas mais humildes do Nordeste brasileiro, nas comunidades quilombolas, nas aldeias indígenas cristianizadas, nas colônias de imigrantes no Sul, São José deve ocupar um lugar de honra como o patrono dos lares, o protetor das famílias, o provedor nas necessidades. Como nos ensina o Salmo 146, versículos 5 e 7. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. Este salmo poderia bem descrever a missão de São José, fazer justiça aos oprimidos, dar pão aos famintos, através de sua poderosa intercessão junto ao Filho que ele criou na terra. Durante minhas longas horas no confessionário, onde passei grande parte de minha vida ouvindo as misérias e aflições humanas, quantas vezes não aconselhei os penitentes a recorrerem a São José em suas necessidades materiais. E sempre recebi testemunhos de graças alcançadas, de problemas resolvidos, de situações desesperadoras que encontraram solução através da intercessão deste poderoso patriarca. Uma senhora da Bahia, de Salvador, certa vez me escreveu contando que seu filho estava envolvido com drogas e crime, causando profunda dor à família. Desesperada, começou uma novena a São José, recitando diariamente a oração que eu havia ensinado. No 7º dia da novena, seu filho foi preso por um delito menor. Na prisão, encontrou um capelão que o ajudou a redescobrir a fé e a iniciar um processo de recuperação. Hoje, este jovem trabalha em um projeto de recuperação de dependentes químicos, transformando sua dolorosa experiência em ajuda para outros. O sinal de São José nem sempre vem da forma que esperamos, meus filhos. Às vezes, o que parece uma desgraça, como a prisão deste jovem, é na verdade o início de um processo de redenção. São José, em sua sabedoria, sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não compreendemos os caminhos da providência. Como nos ensina o livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus filhos brasileiros, tão sofridos, mas também tão cheios de esperança,
Aprendam com São José a virtude da perseverança. Ele que atravessou desertos com Maria e o menino Jesus para protegê-los da fúria de Herodes, compreende vossas caminhadas difíceis, vossas lutas diárias, vossos sacrifícios para manter a dignidade em meio a tantas provações. A população do Brasil, tão diversa em suas origens étnicas e culturais, encontra em São José um modelo universal de paternidade responsável, de trabalho digno, de fé inabalável. Nas comunidades afro-brasileiras, São José pode ser honrado como o protetor das famílias que foram historicamente desfeitas pela escravidão e suas consequências. Nas comunidades indígenas, São José é o modelo do pai que transmite sabedoria e protege a tradição. Nas comunidades de imigrantes, São José, que foi ele próprio um refugiado no Egito, compreende as dores do desenraizamento e da adaptação a novas terras. O livro do Eclesiástico, capítulo 34, versículo 19, nos ensina: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. São José viveu constantemente sob este olhar divino, buscando em tudo agradar a Deus. Mesmo nas tarefas mais humildes de sua carpintaria, ele oferecia seu trabalho como uma oração, santificando assim o labor cotidiano. Quero compartilhar convosco mais uma história que me foi revelada em oração. Um pequeno agricultor do interior do Paraná estava perdendo sua terra para um grande latifundiário, que com documentos falsificados reivindicava a propriedade que havia pertencido à família do agricultor por gerações. Sem recursos para contratar advogados, este homem simples recorreu a São José, patrono dos trabalhadores e das causas difíceis. Começou a recitar diariamente a oração que vos ensinei, pedindo um sinal, uma intervenção divina para que a justiça prevalecesse. Poucas semanas depois, um jovem advogado que havia crescido naquela região, mas estudado na capital, retornou à sua terra natal. Ao ouvir sobre o caso, ofereceu-se para representar o agricultor pro bono, por considerar uma causa justa. Durante as investigações, este advogado descobriu que os documentos do latifundiário eram de fato falsificados e conseguiu não apenas garantir a propriedade ao pequeno agricultor, mas também denunciar o esquema de grilagem de terras que afetava muitas outras famílias da região. Foi criada então uma associação de pequenos agricultores para a defesa mútua de seus direitos, inspirada na proteção de São José. Vedes, meus filhos, como São José intervém nas causas justas, como defende os pequenos e oprimidos contra os poderosos que abusam de sua posição. Ele, que foi um trabalhador humilde, conhece as injustiças que os trabalhadores enfrentam e intercede por eles junto ao seu filho adotivo, que durante sua vida terrena também foi conhecido como o filho do carpinteiro, como nos ensina o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 52. Depois dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Esta é a justiça divina que São José promove através de sua intercessão. Não uma vingança contra os poderosos, mas um reequilíbrio que exalta os humildes, que restaura a dignidade dos pequenos, que garante o direito dos trabalhadores ao fruto de seu trabalho. Em minhas longas vigílias de oração, frequentemente contemplei a Sagrada Família na carpintaria de Nazaré. José trabalhando diligentemente com suas ferramentas, Maria cuidando das tarefas domésticas, o menino Jesus aprendendo o ofício do pai adotivo. Que quadro de harmonia e santidade! Este é o modelo que São José oferece às famílias brasileiras. Um lar onde Deus está no centro, onde o trabalho é santificado, onde o amor e o respeito mútuos prevalecem. Como nos ensina a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis.
São José viveu esta realidade cotidianamente, servindo a Cristo literalmente em cada tábua que serrava, em cada objeto que fabricava, em cada gota de suor que derramava. Meus filhos brasileiros, em vossos trabalhos muitas vezes árduos e mal remunerados, em vossas longas jornadas nos transportes públicos lotados, em vossas lutas para manter a dignidade em meio às dificuldades econômicas, lembrai-vos de São José. Oferecei vosso trabalho como ele ofereceu, como um ato de amor a Deus e à família. Assim, mesmo as tarefas mais humildes se tornam caminhos de santificação. Nas regiões rurais do Brasil, onde a luta pela terra ainda é tão presente, onde pequenos agricultores resistem bravamente à expansão do agronegócio, que muitas vezes não respeita o meio ambiente nem as comunidades tradicionais, São José deve ser invocado como protetor da agricultura familiar, daquela relação sagrada entre o homem e a terra que Deus criou. O livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15, nos recorda: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Este mandato divino de cultivar e guardar a terra, São José cumpriu em sua vida simples em Nazaré e continua a inspirar todos aqueles que trabalham a terra com respeito e amor. Quero compartilhar convosco mais um relato que me foi mostrado durante minhas orações. Uma comunidade quilombola no Maranhão estava sendo ameaçada de expulsão de suas terras ancestrais por interesses econômicos poderosos. A líder da comunidade, uma senhora idosa que havia herdado de seus antepassados uma forte devoção católica mesclada com elementos da religiosidade afro-brasileira, começou a invocar São José todas as noites, reunindo a comunidade em torno de uma pequena imagem do santo que havia pertencido a seu bisavô, um escravo libertado. Eles recitavam a oração que vos ensinei, pedindo proteção para suas terras e suas famílias. Pouco tempo depois, um grupo de antropólogos e advogados ligados a uma universidade federal começou a trabalhar no reconhecimento oficial daquela comunidade como remanescente de Quilombo, garantindo assim a proteção legal de suas terras. O processo, que normalmente levaria anos, foi concluído em tempo recorde. E hoje, aquela comunidade não apenas mantém suas tradições, mas também desenvolve projetos de agricultura sustentável, que se tornaram modelo para outras comunidades. Não foi por acaso, meus filhos, que estes pesquisadores chegaram àquela comunidade específica, entre tantas outras que aguardam reconhecimento. Foi o sinal de São José, respondendo às orações daquela gente simples, mas de fé profunda. Como nos ensina o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Então, Pedro tomou a palavra e disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. São José, como bom imitador de Deus, também não faz acepção de pessoas. Atende com igual solicitude ao rico e ao pobre, ao letrado e ao analfabeto, ao citadino e ao homem do campo. O que ele observa é a sinceridade da fé, a confiança depositada em sua intercessão. Nas grandes cidades brasileiras, onde a vida é tão agitada e estressante, onde as pessoas muitas vezes se sentem anônimas na multidão, São José oferece o modelo de uma vida interior rica e profunda, mesmo em meio às atividades mais intensas. Ele, que viveu em uma pequena aldeia, mas experimentou também a vida urbana durante a fuga para o Egito, compreende os desafios da vida moderna e pode ajudar as famílias a manterem sua integridade e seus valores em meio ao turbilhão urbano. O livro de Sirácida, capítulo 2, versículos 1, 2, nos adverte: meu filho, se te dispões a servir ao Senhor, prepara-te para a aprovação. Conserva um coração reto, sê constante e não te perturbes no tempo da adversidade. São José enfrentou inúmeras provações: a gravidez misteriosa de sua esposa, a viagem a Belém nos últimos dias da gestação de Maria,
O nascimento em condições precárias, a fuga para o Egito, a vida como refugiado em terra estrangeira. Em todas estas circunstâncias, manteve um coração reto, foi constante, não se perturbou. Este é o exemplo que ele nos oferece, meus filhos brasileiros, tão testados por crises econômicas, por violência urbana, por desastres naturais, como as recentes inundações no Rio Grande do Sul. São José nos ensina a manter a serenidade na tempestade, a confiar na providência, mesmo quando tudo parece perdido. Meus amados filhos, quando recitarem a oração que vos ensinei, peçam também a graça de imitar a paciência de São José. Em um mundo onde tudo deve ser imediato, onde a gratificação instantânea é buscada a todo custo, São José nos ensina o valor da espera, da maturação lenta dos processos, da confiança no tempo de Deus. Como nos ensina o livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Para tudo há um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. São José compreendeu profundamente esta verdade, aceitando os ritmos divinos sem tentar apressar os processos ou controlar os resultados. No Brasil contemporâneo, onde a ansiedade e a depressão afetam milhões de pessoas, esta lição de São José é particularmente valiosa. Aprender a esperar, a confiar, a aceitar os ritmos naturais da vida é um antídoto para a angústia que consome tantas almas. Recordo-me de mais uma história que me foi revelada em oração. Um jovem executivo de São Paulo, bem-sucedido profissionalmente, mas atormentado por uma ansiedade crônica que nenhum medicamento conseguia controlar, foi aconselhado por um amigo a buscar ajuda espiritual. Embora inicialmente cético, começou a recitar diariamente a oração a São José que vos ensinei. Gradualmente começou a perceber mudanças em sua atitude interior. Não que sua vida externa tenha se tornado menos agitada. Continuava com as mesmas responsabilidades, os mesmos prazos apertados, a mesma competição acirrada do mundo corporativo. Mas interiormente, uma serenidade nova começou a se manifestar. Passou a ver os desafios com outros olhos, a relativizar os problemas, a encontrar alegria nas pequenas coisas. O sinal de São José veio através de uma transformação interior, uma nova perspectiva que permitiu a este jovem executivo continuar no mesmo ambiente estressante, mas agora com uma paz que transbordava para os colegas, tornando-o um elemento pacificador em seu ambiente de trabalho. Hoje, ele lidera um grupo de executivos que se reúne semanalmente para oração e reflexão, buscando integrar fé e vida profissional.